Bom dia, gente. Então vamos lá continuar nossa aula sobre senso comum e conhecimento científico, ou também chamado de senso científico, tá bom? Então a diferença entre os dois, né, é muito importante a gente salientar essa diferença que há, né, entre esses dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento científico, quando ele é baseado na ciência, enquanto o senso comum é algo que é perpetuado, né, muito popularmente falando, né? Ele não tem por trás dele, não tem uma explicação lógica de uma ciência, tá? O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século XVII, ela marca a autonomia da ciência a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. Ou seja, durante muito tempo, a filosofia trouxe, né, as explicações de diversos assuntos relacionados à sociedade e ao mundo em geral. Né? Mas a partir do século XVII, principalmente com a corrente positivista, né, o positivismo, o surgimento do positivismo de Augusto Comte, né, ele vai dar para a ciência justamente essa autonomia, onde ele vai dizer que a ciência ela tem que ser completamente desligada da filosofia, né? Não que a filosofia não seja uma corrente científica, ela é sim hoje considerada uma corrente científica, só que as demais ciências, elas vão ser desligadas da filosofia e elas vão ter a sua autonomia. Né? E o positivismo ele vai justamente falar que a ciência, né, a partir de então, é ela quem vai dar as explicações dos fatos, né, de tudo, né, é ela quem vai trazer a verdadeira explicação plausível, né, para todos os acontecimentos dentro da sociedade. Né? Então, a partir disso, que a ciência, né, ela vai ter autonomia dentro da sociedade, tá? O senso comum, ele é um saber que está presente, né, em todas as sociedades, em todos os indivíduos. Todos são dotados de senso comum, mas o senso comum ele é plural. Então, ou seja, todos nós temos senso comum, obviamente, né? A gente aprende muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas assim mais fáceis assim de ser perpetuado dentro da sociedade que acredito que todos já ouviram falar. É a Sexta-feira 13, que muitos têm até medo, né? Por que que o 13 ele já tem essa questão da negatividade, né? Talvez não sei, a numerologia possa explicar isso, mas já tem essa negatividade quando cai numa sexta-feira, aí é pior. Tem pessoas que desmarcam viagens, desmarcam o que for nesse dia porque acham que é um dia muito ruim para se fazer isso, né? Mas nenhuma ciência deu uma explicação para isso, né? Então por isso que ele é considerado um senso comum. Ele é perpetuado aí de muitas gerações atrás da nossa e que a gente carrega até hoje, né? Mesma coisa também o gato preto que dá azar, né? Por que gato preto dá azar? Né? Por que que algumas pessoas acreditam muito nisso? Eu gosto de gato, mas eu não quero gato preto, porque gato preto dá azar, né? Então não existe uma ciência, nada científico ainda para explicar isso. Então por isso também é considerado como um senso comum, tá? Então é importante reparar que tanto o senso comum quanto o senso crítico, eles têm características próprias, né? Por exemplo, o senso comum, ele é prático utilitário, que é justamente isso, ele dá explicações muito práticas para determinados assuntos, né? Só que nessa praticidade, você não tem uma lógica por trás disso, tá? Ele é particular, fragmentário, né? Ou seja, é próprio do conhecimento comum, né? Conhecimento não, né? Do senso comum, né? Essa coisa prática, essa coisa própria dele, né? Particular, né? Ah, gato preto dá azar. Por que que gato preto dá azar? Não tem uma explicação. Se você perguntar, ninguém vai te explicar por que gato preto dá azar. Só se sabe que dá azar e pronto. Ele é ametódico, ou seja, ele não tem método, né? Porque tudo aquilo que é explicado pela ciência, existe um método por trás daquilo que se chegou àquele resultado, né? E como ele não tem uma ciência, né? Não tem algo científico por trás disso, então por isso que ele é ametódico, né? É imediatista, tudo dele é muito prático, muito simples, muito rápido para dar as explicações. É diferente da ciência. A ciência não dá uma explicação assim tão rápida porque ela precisa de todo uma investigação por trás, né, daquele assunto para ela poder trazer respostas, né? Então por isso
que ele é imediatista, né? Ele é superficial, né? Contempla aí junto com o imediatista, né? Ou seja, as explicações são muito superficiais. Gato preto dá azar e pronto. Por que ele dá azar? Porque ele é preto, né? Sexta-feira 13 é um dia ruim. Por quê? Porque é o dia 13, que já é um dia negativo, e cai justamente numa sexta-feira. Então não é legal, né? Então são essas explicações muito superficiais. Não tem uma explicação lógica, né? É sentimental, leva-se muito para essa questão do sentimento, né? O sentimento, ele acaba muitas vezes sobrepondo a razão, né? Então, eu não gosto da sexta-feira 13 porque ela dá azar, né? Então você percebe quando se fala isso, existe um sentimento por trás disso, né? Então existe sentimento e não tem a razão, né? A razão porque você percebe isso quando justamente você pede uma explicação do porquê que a sexta-feira 13 dá azar, né? É preconceituoso, né? Todo preconceito, como o próprio nome diz, né? É um preconceito. Ou seja, é um conceito formado em cima daquilo que você não conhece. Você não tem total clareza sobre aquele assunto. Então, por isso que é chamado de preconceito. Então, todo e qualquer tipo de preconceito é tido como senso comum, né? Porque geralmente não, todas as pessoas que são preconceituosas, elas não entendem aquele assunto do qual elas estão sendo preconceituosas. E é tradicional, né, justamente porque ele é passado aí de geração para geração. Depois nós temos o saber crítico, né, que as características dele, né, o senso crítico, né, vai trazer aí pra gente. Ele é capaz de enfrentar desafios e conflitos, né? Ou seja, para ele poder explicar determinado assunto, ele vai atrás. Ele vai atrás da ciência para a ciência poder ajudá-lo a trazer essas respostas. Então, por isso ele desafia, ele entra em conflitos com determinados assuntos para poder trazer uma resposta, né? Ele constrói sentido e significado, né? Ou seja, se ele fosse explicar, digamos, né, por que que a sexta-feira 13 dá azar, ele vai lá na ciência para trazer uma explicação do primeiro por que que o dia 13 dá um azar, né? Por que que o dia 13 é negativo? E segundo, porque ele caindo numa sexta-feira, aí se torna ainda pior, né? Então ele vai dar um significado em um sentido para isso, sem deixar, né, necessariamente aquilo sem resposta. Ele precisa de uma resposta para aquilo para poder aceitar ou não, tá? Ele questiona, ou seja, né, ele sempre vai questionar por que que determinada erva serve para determinado tipo de doença. Né? Ele vai questionar, ele quer saber o porquê, aonde está aquela comprovação científica. Então, o primeiro passo do senso crítico é justamente o questionamento. Isso é muito importante. Tá? Ele investiga porque ele vai atrás, ele vai tentar saber, ele vai explorar, né? Ele é sensível, ou seja, a sensibilidade dele é diferente de sentimento, tá, gente? A sensibilidade dele é justamente para tentar entender o porquê que aquilo ocorre daquela forma, né? Ele não vai aceitar aquilo como verdade pura, né? Ele precisa compreender aquilo. Então, o sensível é justamente nesse sentido, né? Ele tem a sensibilidade de ir atrás, de querer saber, né? Ele busca, tá constantemente buscando respostas, né? É um sujeito cultural, né? E ele aprende com isso, com certeza ele vai estar sempre aprendendo, né? Então as pessoas senso crítico, elas estão sempre buscando aprender, né? Justamente por causa disso, ela nunca vai aceitar algo sem ela ter uma explicação do porquê que aquilo é desse jeito, tá? Então essa é a diferença básica, né, entre o senso crítico e o senso comum, muito utilizado aí. Vamos lá. No caderno de vocês vão fazer o seguinte, tá? Essa primeira charge aí que eu vou ler para vocês, da Mafalda, ela fala justamente o seguinte, ó. Ela diz o seguinte: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Ele fala: acabei de ligar. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Então, analisando, né, essa charge, o que que vocês conseguem compreender, né, dentro dela, esboçado dentro dela, né, com relação tanto ao conhecimento científico como ao senso comum,
né? O que que vocês acham que ela é? Ela está mais relacionado. Primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês tentar entender essa charge, né? O que que ela está querendo dizer. E segundo, ela está mais ligada ao senso comum ou ao senso crítico, né? E aí, o que que vocês estão achando? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ela está falando de uma propaganda, né? Porque ele está na TV, o Miguelito está na TV, né? E a Mafalda pergunta justamente o que ele está vendo e ele fala, né? Então, se você passa desodorante, come salsicha e compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se você, não, se você for idiota, né? Então, ele está fazendo justamente uma crítica, né, sobre os comerciais, as propagandas de TV, que elas justamente vendem essa felicidade através da aquisição de mercadorias, né? Então, é como ele fala, você tem lá o comercial desodorante, né? O comercial desodorante está lá lindo, bonito, impecável, né? Uma pessoa passando desodorante feliz, né? Então ele está vendendo essa questão da felicidade embutida naquele produto, né? A mesma coisa é o comercial de salsichas. A pessoa está comendo e está feliz. Então também está vendendo essa questão da felicidade embutida naquele produto. E a mesma coisa com a máquina de lavar roupas, né? Então, se a gente for levar justamente para essa questão, isso está mais ligado ao senso comum do que ao senso crítico. Por quê? Não há nada científico que fale que se você passar desodorante, você vai ficar feliz. Se você comer salsicha, você vai ficar feliz. A não ser que você esteja com fome, né? Talvez, quem sabe, você possa até ficar feliz, né? E comprando uma máquina de lavar roupa, você também não vai ficar feliz por causa disso. Não vai ser isso que vai trazer sua felicidade. Você pode, naquele momento, você comprou a máquina de lavar roupas, né? Porque estava precisando, você ter essa questão da felicidade, mas isso não vai ser uma felicidade plena e satisfatória porque você comprou aquilo, mas porque na necessidade você precisou, porque aquilo está resolvendo um problema para você naquele momento, tá? Então não tem nada científico que possa comprovar isso, tá bom? Então olha só, analisando essa charge agora, onde ela diz assim, ó, você vê que ele vai fazer um experimento ali, ele tá com uma espécie de balde, um copo e um lenço dentro de um copo. Aí tá aí o rapaz e a moça, ele fala, né? Ela fala, vai molhar o lenço? E aí ele fala, o ar que ocupa o fundo do copo não deixa a água molhar o lenço que está no fundo. E ela diz, ora essa, continua seco, né? Então, analisando essa charge, né? O que que vocês acham? Ela está mais ligada ao conhecimento científico ou ao senso comum? Então eu quero que vocês respondam aí, tá? Vocês vão colocar primeira charge, tá? No caderno de vocês e vocês vão responder se ela está mais ligada ao senso comum ou ao conhecimento científico, tá? Lembrando que para vocês explicarem, tá? Vocês vão dizer o porquê, justificar. Por exemplo, se eu acho que está ligada ao senso comum, então eu vou dizer o porquê que ela está ligada ao senso comum, tá? Só, a próxima questão que vocês vão responder é justamente essa daí que está marcando o número 4, onde ela fala: analise a imagem e a tirinha abaixo. Então ela fala assim: aí você tem o menino sentado no banco traseiro do carro com diversos cintos, né, passados aí pelo corpo e fala assim: quando você vai de carona com uma mulher dirigindo, né? Então mais ou menos para dizer, né, tá indo com uma mulher, então precisa de bastante proteção. A tirinha do lado, ela fala justamente o seguinte: pesquisa. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Aí ele responde, não. Aí o outro fala pra ele, né? Ele responde, né? Ele continua falando, né? Mas aceito propina para dizer que sim. Então, ou seja, né? Não é ele fala que não é um país de corruptos, mas aceita a propina para dizer que sim. E aí a questão pergunta o seguinte: podemos associar as imagens acima a manifestação de senso comum? Explique. Então é isso que vocês vão fazer aí no caderno e explicar, né, essa questão. A próxima questão vai ser essa número 5, onde ela diz assim: assinale nas alternativas que abrange alguma das especificidades da sociologia. A.
não emite juízo de valor. Você acha que a sociologia ela não emite nenhum juízo de valor, ou seja, ela não tem comprovação científica por trás do que ela fala, do que ela propõe? B. Não cabe à sociologia dizer como a sociedade deve ser, mas explicar e constatar como ela é. Será que a sociologia não tem esse papel de dizer como a sociedade ela deve ser, mas sim somente explicar a sociedade? Tá? Letra C. É uma ciência moralmente neutra, ou seja, ela tem a sua neutralidade, ela não fala nada, ela não aponta, ela não diz nada, né? Ela sempre fica ali no meio termo, sem dizer nada, sem comprovar nada. A letra D. Pode se transformar em instrumento de intervenção social com o intuito de promover um planejamento na sociedade. Ou seja, através da sociologia, a gente pode planejar uma sociedade, ou seja, modelar ela, modificar, apontar os erros e acertos e assim por diante. E a última questão, por último, né, vocês vão pegar três características aí do senso comum e do senso crítico e explicar elas, tá bom? Aí no vídeo tem elas, então vocês vão escolher três de cada e vão explicar. Façam tudo isso no caderno, tirem foto e depois mostrem para mim. Por favor, gente, na hora de tirar a foto, tirem de uma forma legível que a gente consiga ler, tá bom? Qualquer coisa é só chamar no Whats, tá? Bons estudos para todos.